achava que faltava ainda um título e a ministra, para mim, é fantástica. Tereza Cristina. Essa mulher vai ter história. Daqui 20 anos eu não tenho a menor dúvida que essa mulher tem história. Então eu conheço ela há muitos anos e eu falei, vamos democratizar o crédito. Como? Eu vou dar ao investidor a oportunidade de ele ser remunerado a uma taxa igualzinho de um investidor que aplica 3, 4 milhões. Se ele tiver R$1.000, ele vai ganhar igual um indivíduo de 4. Como é que você faz isso? Não é possível, não é possível. Como que a gente faz isso? Através de um fundo de investimento. E que fundo é esse? É o famoso Fiagro. E o que é o Fiagro? É a cópia do fundo imobiliário, do FII. Né? Então, esse fundo é um condomínio de cotistas, onde ele compra ativos no mercado, e esses ativos é que compõem a remuneração do fundo, tá certo? Tá. Ativos do agronegócio ou do agronegócio? O regulamento é que define, né? As teses de investimento é do gestor e o regulamento é que escreve o que tem que ser feito. Tem o administrador, tem o custodiante, tem toda uma regulamentação e a CVM é muito cuidadosa com isso. Você consegue fazer. E aí ela falou, quero ver. Eu falei, cria o produto que eu te provo. E assim nasce o Fiagro. Quando foi isso? Novembro de 2021. Agora bem recente. Um pouquinho no finalzinho. No meio da pandemia. Pós-pandemia. Pós-pandemia, né? Pós-pandemia. Tá com a pandemia acabou em 20, né? Em 20, 21. E aí nascem os fundos. Então é um condomínio, ele compra os ativos, nesse caso os fundos imobiliários, né? Tem os FIIs, tem os Fiagros FIDICs, tem os Fiagros FIPs, mas a gente não vai entrar nessa agora, vamos ficar focado nesse fundo de investimento. Então, esses fundos compram ativos, eles normalmente pagam dividendos mensais. Hoje dividendo é um pagamento, remuneração do fundo. Tá? E o que mais me agrada, você, se tiver uma necessidade de liquidez, você sabe que o mercado secundário no Brasil, o mercado secundário é quando você precisa vender um ativo que você tem posse, você tem que ir a mercado. Então, muitas vezes, o pequeno investidor tem uma dificuldade incrível e tem perdas, né? Aqui não, ele negocia na B3, ele da casa dele, no computador dele, ele entra na corretora que que faz parte, e ele coloca, quero comprar, quero vender, o preço está lá, e é a coisa muito simples. Ou seja, quer dizer, ele tem se eu investir meu dinheiro, acontecer algum imprevisto, eu preciso daquele dinheiro porque alguém ficou doente ou porque, enfim, eu tenho que fazer alguma situação, eu consigo fazer dinheiro de um dia para o outro. De um dia para outro. Com o Fiagro. No LCI, não. Na LCA, ela tinha um prazo mínimo de 90 dias e a partir dali dava liquidez. Agora ampliou esse prazo, não é isso? Parece que ampliou. Tá. Então, assim, para quem precisa de liquidez, o Fiagro ele é mais interessante. Tá. Né? Tem os riscos de bolsa que você conhece, né? Mas ali dá a você a liberdade de negociar o teu papel. Tá, agora uma pergunta. Você falou, o que é a rentabilidade de um Fiagro hoje? Eu vou te falar, eu quero te falar da indústria, eu não quero falar especificamente, porque são teses, né? Existem várias média, teses. Quer dizer, nós estamos fazendo... eu estou te falando que um Fiagro, eu tenho um Fiagro, ele rende 15% ao ano. 15% hoje, né? Hoje. E quando a taxa cai, provavelmente também essa taxa tem que ceder. Se ele está indexado no mercado de CDI, ele cede. Tá. Se a taxa sobe, ele aumenta. Mas o que foi importante? O Fiagro nasceu num momento assim muito interessante. A taxa de juros sai de 2,75 para 13%, 14%. Quebrou muita gente. Mas o investidor, eu digo que o Brasil é o país rentista. Se você tem dinheiro, você fica mais rico. E o camarada que tem a sua poupança, ele fica mais pobre. Porque ele vai aplicar na caderneta de poupança, ele vai aplicar numa coisa e aquilo se corrói. O Fiagro, ele deu a oportunidade de um camarada entrar com R$1.000, ele vai comprar um condomínio de títulos e esses papéis têm rentabilidade. Tem alguma garantia do fundo garantidor? Não. Zero. Esse daí é mercado. Isso é mercado.
E aí, então, se eu, pessoa física, quero ter um papel que me dê uma rentabilidade mensal, um ganho. Você tem um ganho mensal. Eu tenho algum dinheiro que entra e você pode reaplicar esse dinheiro. Ele é reaplicado automaticamente? Não. Não pode reaplicar automaticamente. Não pode. É uma pena, mas não pode. Tá. Mas ele tem que ter atitude de falar, entrou R$2.000, R$1.000, eu tenho que reaplicar esse dinheiro. Reaplica aquilo. Normalmente, e é uma curiosidade que eu tenho acompanhado, as pessoas utilizam aquilo para pagar. É como se ele fosse dono de uma propriedade, ele tem um inquilino, o inquilino paga todo dia 10 para ele, e ele utiliza aquilo para comprar os seus remédios, para suas despesas, para pagar suas contas. Tá. E o Fiagro tem essa característica. E o imposto do Fiagro? Quanto é? Zero. É zero, hoje é isento. Isento de imposto de renda. Isso hoje... não vai mudar, isso, a tendência é manter essa isenção. Pelo que você vê da política fiscal hoje. Olha, tributária fiscal. É minha opinião, eu não tenho a verdade. Ninguém é louco de mexer nisso. Tá. Porque esse dinheiro vai para o setor produtivo. Esse dinheiro vai para o setor produtivo. Então, se você tiver uma alteração, pode acontecer, vai encarecer, primeiro, absurdamente. Tá. Né? E eu não vejo a menor possibilidade. Qualquer que seja o governo. Qualquer. Isso... se fizer é loucura, né? É dar tiro no próprio pé. Tirar o carnaval da história da cultura. Não, carnaval não brinca com carnaval, né? Mas então põe imposto no Fiagro, mas não tira o carnaval, né? Então, não, legal. Muito difícil. Então, é a forma que o investidor pequenininho. Então, vai lá. Eu posso dar um exemplo que aconteceu comigo, né, com o agro, foi muito engraçado. Eu criei o fundo, né? De repente, um determinado dia, eu estava na recepção da empresa, e entrou um senhor, um rapaz, e estava falando com as recepcionistas. Olha, eu comprei o fundo do agro da Ecoagro, né? E eu achei engraçado a forma que ele comentou, e aí eu parei ali. Foi uma coincidência. Ele falou, eu estou muito preocupado, eu queria conversar com alguém. Eu estava de boa, peguei esse indivíduo, coloquei numa sala de reunião e começamos a conversar. Aí ele falou, olha, eu comprei numa corretora, porque é assim que funciona, a Ecoagro não vende papel. Sim. Quem vende são as corretoras. Sim. Né? XP, é o mercado, BTG, XP, BTG, as outras que existem no mercado. E aí ele falou, olha, eu comprei, porque eu sou lá do Goiás, moço. Sou do Goiás, eu trabalho num restaurante, e eu acho que o agronegócio é muito bacana, e eu tenho uma assessora lá, me informou, quanto o senhor aplicou? 20 mil. Eu falei, tá bom. Ele falou, mas representa muito da minha reserva financeira, meu dinheiro, da minha né? poupança, né? Eu falei, não, tá perfeito. E ele falou, mas aí eu acho que ela me iludiu, eu estou muito preocupado. O senhor pode me falar alguma coisa? Eu falei, posso. E aí comecei a explicar um pouquinho para ele, numa tranquilidade. Aí adentra a minha sala, essa sala, uma pessoa que trabalha, uma executiva da empresa, e falou, Moacir, você pode assinar esse documento para mim, é importante e urgente. O camarada ficou branco na sala, né? E a reação, aí assinei, ela saiu e falou, o senhor está falando comigo, o senhor é o dono da empresa. Eu falei, tá bom. Mas nem gerente me recebe, moço. Eu falei, mas qual o problema? Foi um acaso, mas é importante. E o camarada saiu e falou, olha, eu posso recomendar? Eu falei, olha aqui, o senhor não recomenda nada, porque tem que analisar os riscos. Mas ele falou assim, eu nunca tive esse tipo de tratamento. Atendimento. É isso que a gente busca. Tá? Através das XPs, dos BTGs, eu sou um gerador de ativo. Né? Tenho um fundo, mas eu sou um gerador de ativo. Por que eu acho importante? Porque os recursos de pessoa física geram riqueza. Né? Então a tua poupança, bem remunerada, com liquidez, está gerando o financiamento da produção lá no campo. E você fica sócio do setor mais importante da economia. Quer dizer, você é sócio do setor. Né? Tá. Que é aquele conceito, né? Quer dizer, o agro está crescendo, mas como é que eu participo disso, né? É isso. Você pode participar através de um Fiagro. Pode. Esse você recomenda para... Você tem sogra ainda, não? Se eu tenho sogra? Tenho. Você recomenda para sua sogra fazer investimento no Fiagro? Com certeza. Então tá bom. Mas não, eu não estou dando... Você gosta da sua sogra? Eu adoro minha sogra. Então tá bom. Então... eu adoro, é diferente. Mas eu não estou recomendando o Fiagro e a Ecoagro. Aqui eu queria tirar a palavra Ecoagro. Tá. Eu quero falar da indústria. A indústria, Fiagro. Vamos falar da indústria. Tá. Tenho preocupações. Né? Muita gente nova entrou no mercado. Tá. E o agronegócio é um mercado complexo. O Brasil é um país com culturas diferentes, né? Então eu entendo que tem que se analisar muito bem. O que eu recomendo para os investidores, pessoas físicas, é que através das suas corretoras conheçam os diversos, são mais de 42 Fiagros hoje e vão crescer mais, que olhem muito bem a tese,
que olhem muito bem os ativos que compõem a carteira,